Galera, boa noite, tranquilo? Vamos falar hoje sobre vetores e matrizes, né, que são os arrays em C#. É a nossa última aula antes da revisão para a prova, tá? Então a minha prova vai até aqui. Ah, mas não tem registros aqui dentro de vetores ou dentro de C#? Tem, mas não vou entrar em detalhes porque não vou utilizar isso com vocês. Eu vou usar no próximo semestre bancos de dados, tá joia? Eu vou acessar um banco de dados, né, diretamente, né, em SQL Server, MySQL, sei lá, através do nosso C#. Vamos lá. Então, o que é um array? Conjunto de elementos do mesmo tipo de dado, onde cada elemento desse conjunto é acessado através de um índice, né? Eu tenho lá uma variável com o mesmo nome, com várias repartições. Cada repartição tem um índice, beleza? Porém, ao contrário, lá do Visual G, aqui no C#, o vetor começa de 0, tá joia? O vetor começa de 0, não começa de 1. Só cuidado com isso. Ou seja, um vetor de 10 posições começa de 0 até 9. Somente esse cuidado, tá joia? Bom, vetor unidimensional, matriz bidimensional. Então tá aí, ó. Array unidimensional, vetor, para declarar ele. String, né, abre e fecha colchete, carros. Ou seja, o que vai determinar se é vetor é esse abre e fecha colchete. De qual tipo? Tipo string. Qual é o nome do vetor? Carros. Beleza? Tá joia. E para eu colocar valor no vetor? Então, carros é igual, ou melhor, vamos botar valor, né? Eu determinar o tamanho do vetor. Carros é igual a new string 3, ou seja, eu estou falando que o vetor carros, do tipo string, vai conter 3 elementos, ok? Então, tem o 0, o 1 e o 2, 3 elementos. Vamos para a prática aqui, no Visual G. Vamos colocar isso aqui, né? Tudo numa linha só. Então, vou botar aqui. String, abre e fecha colchete, chamado carros, é igual new carros com 3 posições. Ok? Opa, new string, né? E carrosão, Juliano, doidão. New string, ok? Tá aí, ó. Declarado o vetor. Tá joia? Aí, declarado e inicializado o vetor, né? Com o vetor pronto, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar valores no vetor. E igualzinho, vou copiar isso aqui, né? Levar lá para o nosso C#. É igualzinho, ou bem similar ao Visual G. No Visual G, ao invés de utilizar a palavrinha igual, o que eu utilizava? A setinha, né? Para a esquerda. Só trocar aqui o símbolo, né? O caractere aqui é diferente, né? Quando eu copiei e colei, para ficar sem erros. Beleza? Prontinho. Ou seja, eu criei um vetor carros de 3 posições, coloquei lá na posição 0, pare, na posição 1, Corsa, na posição 2, Gol. Tranquilo. Tá joia? Opa, não vou abrir nada aqui não. E agora, para eu percorrer o vetor, né? Tá aí, ó. Igual eu utilizava lá o para, lá no Visual G, aqui eu vou usar um for, né? Que é o mesmo laço de repetição determinado, que são 3. Agora, olha que legal isso aqui. Eu falei que um vetor de 3 posições ele varia de 0 até 2, não é isso? Então, olha aqui, ó. De i valendo 0, de i menor do que 3. Ou seja, ele só vai até o 2. Poderia colocar aqui, por exemplo, menor ou igual a 2? Menor ou igual a 2? Poderia sim, tá, galera? Mas eu utilizei, né? Aí é o 3. Tranquilo? Então vamos lá. For int 0 variando, né? De 0, i variando de 0 até menor que 3, ou seja, vai só até 2. 0, 1, 2. E mais. Como é que vai dar isso aqui? Vamos rodar, vamos compilar. O que vai aparecer para a gente? Vai dar um errinho lá. O meu Avast vai falar que ele não vai poder rodar. Ele vai rodar. Vai aparecer então o quê? Para a gente lá. O Palio, o Corsa e o Gol, né?
posição 0, posição 1, posição 2. Beleza? Nada de diferente, né? Ah, Juliano, se eu fosse fazer uma leitura de dados aqui, por exemplo, como é que seria, né? Fazer lá uma entrada de dados dentro do vetor, né? Vou botar aqui. Opa. Carros na posição, botar 0, é igual, por exemplo, aqui no vetor de string, né? Então eu posso dar o quê? Um console.readline, direto. Ou seja, ele vai fazer a entrada direto lá naquele cara. Quer ver? Vamos passar um F5 aqui nele. Vamos lá, ó. Então, ele está parado guardando ele. Ou seja, o 0 era o que? Era o páreo, né? Vou botar aqui, por exemplo, meu carro, HB20. Então, vamos lá. Olha lá. Ou seja, ele imprimiu na posição 0, porque eu digitei HB20 aqui na primeira posição. Beleza? Ou seja, para eu entrar com dados, é isso aqui, né? O nome do vetor, o índice que eu quero, tá? E coloco lá, igual a gente fazia, console.readline, né? Se fosse de inteiros, né? int.parse, mesma coisa. Tá joia? Continuando aqui então. Um outro exemplo. Ah, esse aqui é legal. Esse cara aqui é o seguinte, eu tenho dois vetores, um array 1 e um array 2. O array 1, ele tem 5 posições, tranquilo. E quando eu abro e fecho as minhas chaves, né, ele vai declarar o 0, na posição 0, valor 1, na posição 1, valor 3, na posição 2, valor 7, na posição 3, valor 12, na posição 4, valor 8. Tranquilo. Ele é explícito, né? Ele é estático. Neste caso, se passarmos mais ou menos de 5 números entre as chaves, haverá um erro de compilação, uma vez que sabemos que o array tem quantas posições? 5 posições, beleza? Ou seja, se eu botar aqui, né, uma vírgula e colocar lá um sexto elemento, vai dar erro, tá joia? No segundo caso, a declaração da quantidade de elementos no array é implícita, ou seja, dinâmica, e depende de quantos itens temos entre as chaves. No caso aqui são quantos? Também são 5. Né? Porém, não há possibilidade de erro. Mesmo eu falando aqui dentro, não teria, né, o int 5, né, o new int 5 aqui. Por quê? Eu estou declarando um vetor dinâmico ou implícito. Tá joia? É isso aí. Como é que seria isso aí? Vamos lá? Vamos ver se tem algum exemplo para fazer aqui. Depois eu faço o exemplo disso lá na prática. Vamos fazer isso aqui. Aí quero declarar uma matriz, por exemplo, um vetor bidimensional. Mesma forma. Né? Int, aí eu separo, né, que vou ter duas dimensões, né, um vetor chamado array, igual a new int, aí eu coloco o tamanho da primeira dimensão, tamanho da segunda dimensão. Ou seja, linha e coluna. Beleza? Aí ficaria o quê? As inicializações do vetor. Vamos fazer na prática isso aqui na prática? Isso aqui vai ficar legal na prática lá. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos levar isso aqui para dentro. Deixa eu apagar isso aqui. Declarei um vetor, né? É uma matriz, no caso, né? Chamada array, de duas colunas e duas linhas. Beleza? Neste caso aqui, eu estou inicializando os valores, tá vendo? Posição, coluna, linha 0, coluna 0. Linha 1, linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 0. Ou seja, ele tem 4 elementos, né? 2, né? Duas linhas e duas colunas. Matriz 2 por 2. Beleza? Tá. E para eu fazer a varredura, né? Percorrer o vetor. Ou percorrer a matriz, no caso, né? Não é o vetor. O que eu faço aqui? Vou usar dois for. Um dentro do outro. Um para percorrer, olha aqui, ó, um percorre a linha, o primeiro, né, que é o I, e o outro percorre quem? As colunas, né, que é o J. Quer ver? Vamos rodar isso aqui para a gente poder ver como é que vai ficar legal. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Bacana. Juliano, para eu preencher o vetor aqui, colocar um valor para ele aqui, vamos botar aqui, por exemplo, né, que esse array aqui, ó, ele vai ter um valor, por exemplo, aqui, vou mudar,
vou ler do teclado, int, ponto, parse, aí a mesma coisa que a gente fazia no período de variáveis inteiras, console, ponto, readline, ok? Isso aí, ó. Tranquilo, bacana, compilar. Ele está parando, está aguardando digitar o valor, né? Já tem lá o 1, 2, 3, 4. Onde tem 4, eu vou botar 40. Tá vendo? Só isso aí. Tá joia? Continuando o nosso slides lá, tá? For each. Ah, for each é um negócio bacana. Antes de fazer o for each, deixa eu fazer, eu estava até esquecendo dessa práticazinha aqui, usando explícito e implícito, tá? Eu vou copiar aqui, né, o nosso comando, tá? Vou fazer o que aqui? Vou colocar isso aqui. Vai declarar, né? Isso, normalmente, né? E ao invés de eu fazer essa declaração aqui, eu vou fazer a varredura dos vetores. Só que eu vou fazer aqui diferente. Dá um Ctrl X. Fazer dos dois separados. Ctrl V. Então vou botar aqui o que? I de igual a 0. Não precisa ser J mesmo, né? De bobeira. J. No caso, se eles são menores do A5, né? 5 posições, é isso? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Array 1, ele só tem um elemento, não tem 2 elementos. Aqui é J. Vou copiar, vou aproveitar o que já está pronto. Tá, joia? Bom, esse aqui eu estou varrendo o primeiro vetor. Aqui eu vou varrer o segundo, né? Percorrer o segundo vetor. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Observe o seguinte. São 5 posições também, né? 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Então vamos lá. Vamos rodar. O que vai dar? Então vamos lá. Né? 1, 3, 7, 12, 8. Cadê o código-fonte lá? Até o 8. O segundo começa do 1 e vai até o 6. Ok. Fechamos aí também essa parte, né, de vetores, né, que é essa declaração convencional é a estática, é a explícita, que é a dinâmica, né, ou implícita, tá joia? Vamos lá então, continuando lá no nosso slide. Vou explicar agora um negócio bacana, que é o for each. A gente não viu, né, porque não era o momento, mas e é no C Sharp que ele é aplicado, não tem nada disso similar lá no Visual G, tá? Outras linguagens, como o PHP, por exemplo, também tem o for each, tá? O Java, mas é coisa específica de linguagem de programação. O que é o for each? É um recurso do C Sharp que possibilita executar um conjunto de comandos para cada elemento presente em uma coleção, que pode ser, no caso, um array, um list, um stack, um query ou outras. A gente não viu ainda list, stack e query porque não é o objetivo das nossas aulas. A gente só viu o array. Tá joia? Mas eu posso utilizar o for each para fazer esse tipo de coisa. Como eu estou usando um array, é interessante explicar o for each. Diferente do while e do for, onde eu tenho que definir, né, uma variável de parada no for ou uma condição de parada no while, né? Enquanto o while for menor, for verdadeiro, né? O for de ir até tanto, faça tanto. Eu não tenho que me preocupar com isso no for each. Por quê? Ele implicitamente, quando eu passo para ele a coleção de dados do meu array, ele já sabe que vai ter que percorrer do início ao fim deste array, ou dessa list, desse stack, ou dessa query, no caso do nosso array. Ele começa do início e vai até o final. Ou seja, implicitamente, ou seja, ele já sabe que tem que percorrer o array do início ao fim. Como é que é a sintaxe desse for each? Aí, ó. For each, é isso? O tipo de elemento, no caso, eu vou criar aí, por exemplo, um novo elemento, né? Na coleção, ou seja, dentro do meu array. Ou seja, digamos que eu vou colocar aqui, né? Aquele array de inteiros A.
E vou chamar aqui de int linha, por exemplo, in array1. Um exemplo nós criamos agora, né? Esse cara aqui, né? Esse array dinâmico, né? Fizemos aqui agora. Deu array dinâmico. Deu array dinâmico. Array dinâmico. Tá aqui, ó. Não é isso aqui? Esse array dinâmico. Fizemos aqui agora nele, olha. Não foi isso aqui? Ou estático? De 1 a 5, né? De 5 elementos, né? Na posição 0, 1, na posição 1, 3, na posição 2, o 7, na 4, 12 e na 5, 8. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Eu, na hora de fazer o meu for each, o que eu colocaria lá? Ele é um tipo inteiro, né? Então, a sintaxe como é que seria aqui? For each int linha, por exemplo, in array1. Ou seja, ele iria percorrer todo, né? Todo o meu array e colocaria cada um daqueles elementos, né, dentro, né? Cada volta do loop, ele pegaria o valor, colocaria dentro desse elemento ali, tá? Então, é uma condição bacana de se trabalhar, principalmente quando vai trabalhar depois aí com elementos aí com JSON e com outras estruturas de dados aí mais para frente dentro da programação, né? Em eventos, que é uma disciplina para frente, orientação a objeto, é muito bacana trabalhar com for each aí. Beleza? Então tá aí, o que é o for each, tá? Vamos um exemplo lá, prático, para a gente poder entender melhor isso aqui. Então tá aí, ó. Eu criei um string de nomes, tá vendo aqui, ó? Vou copiar isso aqui. Eu copiei uma string de nomes, criei uma string de nomes. Vamos apagar, vamos dar um Ctrl V. String chamado nomes, né? Ele é um array, né? Ele é implícito, né? Ele é dinâmico, não é isso aí? Eu já atribuí os nomes, né? É um array de quantas posições? Eu tenho 4 posições, não é isso? Bom, e se eu não soubesse a quantidade de posições? Não tem problema. Como eu estou usando o for each, o que ele vai fazer? Ele vai jogar na variável nome o que tiver em todos os nomes, ou seja, vai correr do início ao fim, que é nomes, né, que é o meu array nomes, e jogando dentro do nome cada vez que ele passar pelo André, pela Bruna, pela Carla, pela Daniela, ou seja, cada posição do vetor ele vai jogar aonde? Na variável nome. Quer ver? Olha que legal. É muito bacana trabalhar com vetor por causa disso. Né? Com for each, no caso, também, né? Tá vendo? Ou seja, eu não passei lá na repetição, você tem que fazer 4, 3, 10, ou quando for diferente de alguma coisa, quando for igual a alguma coisa, eu vou varrer do início ao fim o meu vetor, e para cada posição dele, ele vai jogar aquilo na onde? Na variável nome. E eu vou imprimir aquela variável nome. Ou seja, cada laço do loop, ele está parando na posição do vetor. Se eu tenho lá N posições, não interessa. Pode ser 1 milhão. O for each vai varrer do primeiro até a última posição do vetor. Bacana? Então, galera, creio que é isso aí, tá? Explicado aí o que é vetor em C#, né? Matriz também em C#, e de lambuja, né? De cara explicamos também já o que é o for each. Bacana? Deus abençoe vocês aí, tudo de bom e até a próxima aula.